Queridos alunos, vamos agora começar o nosso curso de lógica. Se você não me conhece, sou o professor Eduardo Chaves. Nosso curso de lógica, ele vai contemplar, principalmente, as bancas ANPAD, ESAF, o SESC, que agora chama SEBRASP, e a FCC. A ANPAD, ela faz as provas de raciocínio lógico, de mestrados, para os formados em administração de empresas e contabilidade. Uma prova de excelente nível, muito bom mesmo. A ESAF, Escola Superior de Administração Fazendária, ela faz os concursos de auditor, de analista da Receita Federal. O SESC, que agora chama SEBRASP, faz as provas da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. A FCC, a Fundação Carlos Chagas, ela faz as provas dos tribunais regionais, federais, TRF, aí pelo Brasil afora. Esse nosso curso, ele vai contemplar vários tipos de lógica. A lógica sentencial, chamando aqui de LS, também chamada de lógica proposicional, conectivos, tabelas verdades, valências, tautologias, contradições e as negações das proposições compostas, que a gente chama de lei de Morgan. LA, lógica da argumentação, as premissas, os argumentos, a negação das premissas. Argumentos válidos, argumentos inválidos, modos toles, modos ponens, ok? Lógica dos quantificadores, LQ. Lógica correlacional, é aquela lógica que associa pessoas com objetos, com fatos, com outras considerações diversas. A lógica LPVM, lógica dos problemas de verdade e mentira, Tal pessoa fala a verdade, tal pessoa sempre mente, tal pessoa às vezes mente, às vezes fala a verdade, ok? LN, lógica numérica. Então, aqui é uma matemática aplicada para a lógica, Isso aí também ocorre muito nas questões de concurso, da parte de lógica. Não é uma matemática, não é equação do segundo grau, mas é uma situação de lógica que envolve a matemática. Muito comum isso. Temos aqui, número 7, a lógica espacial. A FCC gosta muito. Ela dá um cubo fechado com a numeração, depois fala que o cubo anda todas as casas para frente, para a esquerda, para a direita, em qual face que ficou para cima, no final, por exemplo. Ou então dá um objeto 3 dimensões aberto, depois as opções pede para poder marcar qual que vai ser a opção. A lógica verbal, número 8, aí mistura número com algarismo, número com letra. Aqui eu me esqueci, na lógica numérica também, é questões de sequências, Dá uma sequência numérica e ver o próximo número. E número 9, a lógica LP, a lógica posicional. Tal elemento está em tal posição, o outro está 2 posições para frente, o outro está para trás, os elementos trocam de posição e no final qual que vai ser a posição de cada um. Isso é muito comum também nas provas. E o SESP, as provas da BRF e da PF, são questões que têm uma característica de do enunciado, por exemplo, de conjuntos, e dentro desse enunciado de conjuntos, por exemplo, ele mistura questões de conjuntos, questões de combinatórias, de probabilidade,
para você marcar se é certo ou se é falso, se é errado ou se é certo. E cada um que você marca, por exemplo, certo que é errado, ou errado que é certo, isso vai anular um ganho seu, vai anular uma questão sua. Então, se você não sabe, o melhor é não marcar. Correto? Então, vamos lá. E nós estamos com um material muito bom, um material auxiliar muito bom em PDF. Você adquirir o curso, você vai ter esse PDF. Ou você pode até adquirir só o PDF também, sem nenhum tipo de problema. Esse material é de minha autoria e na minha aluna, especialista em edição de materiais, ela chama-se Patrícia Manso Carvalho. Eu tenho certeza que vocês vão se encantar pela qualidade desse material, tanto no seu conteúdo, como na sua edição. Vamos começar? Aula número 1? Vamos lá. Vou compartilhar com vocês. Então, primeiro, lógica sentencial. Tipos de proposições. Proposição simples. É uma sentença declarativa fechada que pode ser verdadeira ou falsa. Exemplo, Pedro é professor. Então, quando a gente fala Pedro é professor, nós percebemos que temos aí um sujeito definido, um verbo, um predicado. Estou declarando que Pedro é professor. Isso pode ser verdadeiro ou pode ser falso. A lógica proposicional é uma lógica binária. Ela pode ser verdade ou pode ser falsidade. Atenção! Exemplo de sentenças que não são proposições. Levante-se. É uma proposição imperativa. Qual o seu nome? É uma sentença interrogativa. Equações. X mais 6 igual a 10. É uma sentença aberta. Vamos só voltar aqui no levante-se, tá? O certo seria falar que não é uma proposição imperativa, é uma sentença imperativa. Não é uma proposição. É uma sentença imperativa. Retomando, então. Equações. X mais 6 igual a 10. É uma sentença aberta. Ela tem que ser fechada. O valor dela depende do X. Ninguém é expert. É uma sentença com sujeito indefinido. Ninguém. Quem que é esse ninguém aí? A gente tem que definir o sujeito para ser proposição. Passando, então, para a proposição composta. O que é uma proposição composta? São duas ou mais proposições simples interligadas por um elemento lógico chamado de conectivo ou de conector. Então, uma proposição composta é a presença, vamos dizer assim, de duas ou mais proposições simples associadas por um elemento lógico chamado de conectivo. Nós temos 5 tipos de conectivos que nós vamos estudar daqui a pouco. Então, aqui um exemplo de proposição composta. Pedro é professor ou Carlos é dentista? Então, Pedro é professor é uma proposição simples. Carlos é dentista é uma proposição simples. Pedro é professor ou Carlos é dentista é uma proposição composta formada por duas proposições simples. A lógica utiliza, na sua linguagem simbólica, de letras minúsculas para designar proposições simples ou mesmo proposições compostas, como nós vamos ver aí para frente. Então, Pedro é professor, estou chamando, por exemplo, de proposição P. Carlos é dentista, proposição Q. E esse conectivo, ou, ele é representado pela letra V. É um V minúsculo, tá? Para poder não confundir com V maiúsculo, que significa verdade. Mas, como eu falei, daqui a pouco vamos estudar com bastante profundidade, nessa aula aqui, os dois primeiros conectivos. O OU, que é a disjunção inclusiva, e o I, que é a conjunção. Então, um tópico importante aqui, ó,
toda proposição pode assumir somente dois valores lógicos, verdadeiro ou falso. Então, quando eu falo toda proposição, eu estou querendo dizer o quê? Proposição simples ou composta. A proposição composta, a verdade ou falsidade dela, será dada por uma estrutura lógica chamada tabela verdade, que nós vamos estudar. Então, item 1.2. Estudo dos conectivos. O primeiro, então, como eu já tinha falado, a disjunção inclusiva, que é o V pequenininho, ó. Ou, na linguagem simbólica, então, P, disjunção inclusiva, que. Significado, P ou que. E podemos associar esta teoria da lógica com a teoria dos conjuntos. Olha só, então P ou que significa que ele pode ser só P, olha lá. Ele pode ser só que, ou ele pode ser P e que, olha lá. Então, vamos estudar a verdade ou falsidade de uma proposição composta de duas proposições simples. Para isso, vamos utilizar de um exemplo prático. Eu acho importante isso. Sempre utilizar um exemplo prático para poder mostrar para vocês uma coisa muito importante. Todos nós nos utilizamos da lógica em nosso dia a dia, mesmo que sem querer, mesmo que sem perceber. Então, vejam bem, a secretária fala inglês ou espanhol. A secretária fala inglês ou fala espanhol. Imagine que eu estou selecionando uma secretária aqui no meu curso. Então, eu coloco um anúncio. A secretária deve falar inglês ou espanhol. Então, aqui nós temos a estrutura da tabela verdade de uma proposição composta em disjunção inclusiva com duas proposições simples. E eu quero mostrar para vocês como que a gente constrói as entradas dessa tabela verdade. Por que essa tabela verdade ela tem 4 entradas? Vamos voltar agora para o quadro. Aqui estou eu. Então, presta atenção aqui. Por que a proposição composta, formada por duas proposições simples, tem 4 entradas? O motivo é o seguinte. Cada proposição, como já falei, pode ser verdadeira ou falsa. Então, nós temos aqui, para a proposição P, temos 2 possibilidades. E para a proposição Q, também temos 2 possibilidades. Como é P e Q, em análise combinatória a gente aprende sempre que I, a gente multiplica. Então, nós vamos ter 2 vezes 2, nós vamos ter 4 entradas. Olha lá, por isso que é 1, 2, 3 e 4. E como é que vai ser a distribuição aqui dos valores lógicos pelas colunas P e Q? É muito simples, a gente faz o seguinte, a gente pega esse 4 e divide por 2. Teremos 2. Então, na coluna P, vamos colocar 2 verdades e 2 falsidades. Olha lá, verdade, verdade, falsidade, falsidade. E para a coluna Q, a gente pega esse 2 e divide por 2 novamente. Teremos 1. Então, teremos uma verdade e uma falsidade alternada. Então, teremos verdade, falsidade, verdade, falsidade. Aprenderam isso? Vamos continuar então no slide? Então, aqui. Então, vamos entender esses resultados aqui na proposição composta de disjunção inclusiva. Vamos imaginar que cada entrada aqui se refere a uma candidata secretária diferente. Então, vejam bem. Vamos imaginar que veio uma menina aqui, eu apliquei nela um teste de inglês e eu percebi que ela é fluente em inglês. Então, é verdade que ela fala inglês. E apliquei um teste nela de espanhol
e percebi que ela é fluente em espanhol. Então, é verdade que ela fala espanhol. Essa menina continua no processo seletivo? É verdade que ela continua no processo seletivo. Agora, a segunda candidata. Vamos lá, então. Falar inglês verdadeiro. Falar espanhol falso. Ela continua? Continua lá, verdade. E ela lá, de acordo com a teoria dos conjuntos, ela fala inglês. Terceira candidata. Falar inglês falso. Falar espanhol verdadeiro. Verdadeiro. Então, ela está aqui, né? Essa parte aqui. Ela continua no processo seletivo. E a quarta candidata, falar inglês falso, falar francês, falar espanhol falso. Então, ela não vai continuar no processo seletivo. Ela está fora aqui, ela está fora dessa união aqui, beleza? Muito simples, né? Agora só, eu quero, antes de passar para o segundo conectivo, eu quero explicar para vocês como vamos construir uma tabela verdade com 3 proposições simples. Isso é importante, independente desse conectivo aqui, essa construção aqui, eu quero explicar para vocês. Só levem em consideração que aqui no slide, tá, existe um pequeno erro de digitação. Aqui é P, aqui seria Q minúsculo, tá? Aqui R, e aqui seria P ou Q ou R, tá? Então, está faltando o R aqui. Somente isso. Então, eu vou voltar aqui para o quadro. Eu quero mostrar para vocês, então, muito importante, tá? Aqui, estamos aqui no quadro novamente. Então, seria a secretária fala inglês, ou fala espanhol, ou fala francês, não é? Por que essa tabela verdade vai ter 8 entradas? Qual é o motivo disso? É o mesmo motivo pelo qual essa tabela verdade aqui tem 4 entradas. Olha só. Vejam bem o qual. Eu tenho aqui 3 proposições, vamos supor. P, Q, R. Então, proposição P. 2 possibilidades, né? Verdadeiro ou falso. Q, também 2. R, também 2. E multiplicando, teremos 8 entradas. Esse é o motivo. E como será a divisão aqui de verdadeiro ou falso pelas colunas P, Q e R? Vamos usar o mesmo artifício para poder achar essa distribuição. 8 dividido por 2, 4. Teremos aqui na coluna P 4 Vs e 4 Fs. 4 dividido por 2, 2. Teremos aqui na coluna R, na coluna Q, desculpa, 2 Vs e 2 Fs. E 2 dividido por 2, teremos 1. Então, teremos aqui alternadamente um V e um F. Então, vamos lá preencher aqui. Coluna aqui, 2 Vs e 2 Fs. Aqui. Primeiramente, né, em P aqui, 4V e 4F. Vamos lá. V, 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 V. 4 Vs. E aqui, F, F, F e F. Agora aqui, 2 Vs e 2 Fs. Vamos lá. V, V, F e F. V e V, F e F. Agora V e F alternados. V, F, V, F, V, F, V e F. Agora os resultados, né? Sabemos já que numa proposição em divisão inclusiva, para ser verdadeira, somente se pelo menos uma das proposições for verdadeira. Caso contrário, se as 3 forem falsas, o resultado será falso. Então, as 7 primeiras entradas vão reportar em resultados verdadeiros. Vamos lá, então? Verdadeiro, 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 V, 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 e somente aqui que é F. Então, essa explicação
essas 8 entradas, ela vai para qualquer combinação de 3 proposições, sejam quais forem qualquer um dos conectivos alternados aqui. Ok? Vamos voltar então para o slide? Então, aqui. Lembrando aqui, tá? P ou Q ou R. A dedução inclusiva será verdadeira sempre que pelo menos uma sentença for verdadeira. Agora, o segundo conectivo, a conjunção, muito fácil esse. A conjunção, o símbolo é o circunflexo, é o I. Linguagem simbólica. P é conjunção Q. Significado P e Q. Associando a teoria dos conjuntos, seria a interseção. Olha lá, a secretária fala inglês e espanhol. Então, eu uso o mesmo artifício. Estou contratando uma secretária, estou selecionando uma secretária que deve falar inglês e espanhol. Então, as 4 entradas aqui são as de sempre. Então, vejam bem, a candidata falar inglês verdadeiro, falar espanhol verdadeiro. Verdadeiro porque ela continua no processo seletivo. Em qualquer uma das 3 entradas restantes, vai ser falso. Porque ela só continuará o processo seletivo se ela for fluente nos 2 idiomas. Porque aqui que é a verdade, é no P e Q. Ela falar inglês sem falar espanhol, não serve. Ela falar espanhol sem falar inglês, não serve. E também, obviamente, se está do lado de fora, ela não fala nenhum dos 2, logicamente, pior ainda, não serve. Não é? Então, aqui, nós temos uma verdade e 3 falsidades. Na conjunção, a proposição será verdadeira somente quando todas as sentenças que as constituem forem verdadeiras. No caso, se fosse P, Q e R, só seria verdade se tanto P, quanto Q, quanto R forem verdadeiras. Não é? Então, estou aqui novamente. Eu sugiro a vocês, antes de continuar, antes de passar para a aula teórica 2, vocês fazerem a aula de exercícios. Tá bom? Muito importante isso. Faz a aula teórica número 1, faz a aula 1 de exercício. Vamos combinar assim? Combinados? Fechados? Um abraço para vocês e até a próxima aula.